Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, eu vou comentar hoje aqui uma aula que espero que seja curta, não seja muito longa, a respeito aí do Santo Rosário, né? Essa é uma aula que eu já dei para os mais velhos e que agora eu repito para vocês por conta, primeiro, da importância daquilo que eu estou tratando, não porque eu estou tratando, mas a importância da gente colocar os olhos nessa devoção, que é uma devoção que não é acessória, que é uma devoção que os pais de vocês fundamentalmente passam para vocês, e a gente entender um pouco mais por que a gente faz isso, né? Um pouco só, né? E o segundo motivo, né, é a questão da frase do Eclesiástico, né, que se aplica a Nossa Senhora: aqueles que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Justamente aí buscando aumentar o conhecimento a respeito de Nossa Senhora e com isso a gente procurando buscar a nossa salvação. São Luís de Montfort, ele comenta, né, que o rosário, depois da Santa Missa, é a melhor das devoções. Então, de todas, essa frase dele é impressionante, quer dizer, depois da missa, a maior devoção, a melhor devoção que a gente pode ter é o rosário, né? E é impressionante porque a missa, lógico, a missa está na frente, mas a missa tem uma eficiência da graça muito grande, né? E logo após a missa, a gente ter o Santo Rosário como devoção. Como devoção significa o quê? Como fonte de graça, como algo responsável para que nós alcancemos nossa finalidade. Então isso tem muita importância. E ele diz que o rosário é capaz de converter as almas mais obstinadas, né? O rosário, então, o terço, né? Ele é capaz de resolver todos os problemas, né? Inclusive esse tão difícil problema que é a conversão das almas. O rosário, ele vem no lugar do saltério angélico, do saltério antigo. Então, o saltério angélico, né, que assim é chamado o rosário, ele é constituído de 150 ave-marias, que elas fazem referência aos 150 salmos do Antigo Testamento. Então, como a Madre estava falando na outra aula, né, que a vida dos judeus era uma vida de muita oração. Depois, as primeiras ordens religiosas da igreja vão sempre procurar rezar os salmos durante as diversas horas, a liturgia das horas, dos dias. Só que a recitação dos salmos, né, ela é extremamente complicada para aquelas pessoas de vida ativa e que estão no mundo, né? Mesmo para as pessoas simples e para nós todos, né, sempre tem muita dificuldade em saber que hora que é, qual é o texto que tem que ser rezado, como tem que ser rezado. Então, o saltério angélico, justamente o terço, vem para substituir isso. Só que é curioso, né? Ele não é um substitutivo menor, mas ele é mais que a liturgia das horas, né? É superior ao primeiro. Então, os salmos são sombra do rosário. Eles são sombra do rosário, eles são figura do rosário. O saltério de Davi era uma predição de Cristo, né? E o saltério da Santíssima Virgem, ele tem como fruto o próprio Verbo encarnado. Então, ele é superior. E a devoção do rosário, ela é muito antiga, né? Só que ela vai se difundir definitivamente com São Domingos. Então, São Domingos tem o episódio, que eu já contei para alguns de vocês, que ele estava pregando na região do Languedoc, e ele precisava bastante, ele buscava bastante a conversão dos cátaros. E
para esse intento, ele vai fazer várias pregações, e não só, ele vai fazer vários milagres. Em Fanjô, na diocese de Carcassonne, né, a diocese estava completamente tomada pelos cátaros, e ele vai, então, fazer uma prova. Eles propõem uma prova para ele e ele aceita a prova. Eles pegam um livro com a doutrina deles, né, e um livro com a refutação da doutrina dos cátaros de São Domingos. E eles jogam esse livro com a refutação numa fogueira. O livro com a doutrina deles pega fogo completamente nos olhos de todo mundo, e o livro que refutava os erros dos cátaros, ele vai para a fogueira, não queima, sobe, fica alto e permanece ali sem ser queimado. Os cátaros com raiva pegam o livro, né, tem que se suspender para pegar o livro, jogam o livro outra vez na fogueira e, de novo, né, o livro se eleva e não é queimado. Eles fazem isso 3 vezes. Depois da 3ª vez, eles resolveram parar de fazer, justamente porque o efeito estava sendo pior, né, do que a confirmação do que eles tinham. Então, ele fazia milagres tremendos. Esse milagre era para converter todo mundo. 3 vezes ele fez, desde quando o livro voa. Não estava ali provado que os cátaros estavam errados e que aquela refutação estava correta. No entanto, né, apesar de tudo isso, ele não conseguia conversões. Ele não tinha frutos, tá? Então, ele, assim, preocupado com isso e sem saber o que fazer, ele vai se colocar numa floresta, na floresta de Toulouse, que tinha lá perto, e vai ficar lá 3 dias e 3 noites. Ele pretendia permanecer ali mais tempo, né? Justamente até Nossa Senhora dar a graça para ele. E depois de ficar todo esse tempo em jejum e oração, e fazendo penitência, se flagelando, pedindo, né, que Nossa Senhora desse um remédio para aqueles erros dos cátaros e aquilo que ele devia procurar, aqueles que ele devia procurar converter. Então Nossa Senhora vai aparecer para ele, depois de 3 dias e 3 noites, e vai dizer: meu queridos Domingos, sabes da forma que se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? E ele vai dizer para ela: senhora, sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tem sido sempre o principal instrumento da minha salvação. E aí ele vai dizer: quero que saibais que o principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcanceis essas almas endurecidas e a conquisteis para Deus com a oração do meu saltério. O saltério, aqui, ele está se referindo ao terço. Então, nessa foto, está mostrando, né, Nossa Senhora dando o terço a São Domingos. E São Domingos vai ser o grande difusor do terço. E depois de começar a pregar o rosário, ele vai conseguir um êxito enorme. E notem a palavra que Nossa Senhora usa. Quero que saibais que a principal peça de combate, ela quer dizer o quê? Arma, né? A munição, tá, que eles vão usar é o terço, né? A arma de se combater é o terço. E essa é a principal peça de combate, o saltério angélico. Então, essa vai ser enfim, Nossa Senhora vai dar o terço como arma, né? E é muito interessante, porque justamente na Batalha de Lepanto, a gente vai ter outra associação parecida. A Batalha de Lepanto foi em 7 de outubro, tá? 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário, hoje comemorado, semana que vem, sábado que vem, é dia de Nossa Senhora do Rosário. E 7 de outubro, por que foi escolhida essa marca, essa data? Porque justamente 7 de outubro de 1571 foi feita a Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto vai ser uma batalha da chamada Santa Liga, que vai reunir alguns nobres da Europa, especialmente os venezianos e os espanhóis, para contra-atacar
as invasões otomanas, tá? Então o Império dos Turcos Otomanos estava invadindo a Europa. Eles tinham recentemente tomado a ilha do Chipre, né? E depois tomado Malta. E as invasões dos otomanos, né, dos turcos, eram violentíssimas. Eles levavam um monte de gente como escravos. As crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, eram levadas embora para ser educados na Turquia e nas regiões do Império Otomano como soldados para servir o sultão, né? Eles tinham uma guarda de escravos, crianças escravas cristãs, que sofriam lá um treinamento brutal para aprender a dar vida para o cristão, e eles tinham um exército enorme só desses escravos. Então eles levavam todo mundo como escravo. Eles faziam um verdadeiro caos na cidade que eles passavam, uma matança tremenda, tá? E eles estavam cada vez mais se aproximando da Europa. Eles ameaçaram Malta, eles tomaram Chipre, e por isso o Papa, que é o Papa São Pio V, né, o Papa, o grande Papa que vai ser aquele que vai colocar o Concílio de Trento em prática, né, que vai fazer também a codificação da missa, né, da missa que a gente fala é a missa de São Pio V, que vem dele, ele vai conclamar esses reis. Então ele vai conclamar tanto os venezianos quanto os espanhóis, que não se entendiam e que só brigavam, e vai conseguir um acordo entre eles para que eles formem uma frota. Essa frota vai ser capitaneada pelo irmão de Filipe II, que é João da Áustria, era um filho bastardo de Carlos V, irmão de Filipe II, mas não era legítimo, e ele tinha 24 a 26 anos. E ele vai ser o capitão dessas tropas. Só que o Papa, que vai estar na coordenação, eram 80 mil homens. Ele recomendou que todos eles se confessassem, que todos eles comungassem, né, nas vésperas da batalha. E ele vai pedir para que todos aqueles que ele tinha acesso, que ele podia pedir, que rezassem o terço. Que o terço, na verdade, ia ser a arma que eles iam usar contra os turcos. A batalha vai se dar no dia 7 de outubro, né? Ela vai ter condições muito adversas. Eles tinham cerca de 100 barcos a menos que os turcos tinham uns 300 barcos e os cristãos tinham 200. Tá? Então eles tinham uma inferioridade numérica bastante significativa. Os turcos estavam com o vento a favor, mas na hora que os canhões estouram e que começa a batalha, o vento muda de direção. A batalha mesmo assim vai ser bem difícil. E só às 4 da tarde eles conseguem, um espanhol conseguiu dar um tiro bem no almirante turco, que era o generalíssimo, era o capitão-geral de toda a armada turca, e ele morre, e aí a batalha cede e eles conseguem vencer a batalha, né? Então, o Papa Pio V já tinha anunciado que eles iam, aqui está a região onde foi a batalha, na Grécia, né? O Papa Pio V já tinha anunciado que eles iam ter uma vitória estrondosa. Tá? Essa daqui é uma representação da Batalha de Lepanto. Né? E o Papa Pio V estava em Roma, tá? Conversando, na hora da batalha, ele estava conversando com o tesoureiro dele. E em um determinado momento, ele abre a janela, né? Deixa o tesoureiro dele falando sozinho, vai para a janela, abre a janela, e começa a olhar uma determinada coisa na janela. O tesoureiro não via nada, né? Quando ele termina, ele fecha a janela e diz para o tesoureiro: ide com Deus, agora não é hora de negócios, mas de dar graças a Jesus, pois nossa esquadra acaba de vencer. Né? Então ele teve uma visão da batalha, tá? Não tinha como saber, ele teve uma visão da batalha e foi para a capela da ação de graças. A notícia, isso é dia 7 de outubro. A notícia da vitória chegou só dia 22 de outubro. Quer dizer, então chegou bem depois do que a visão que ele tinha tido. Né? O Senado em Veneza mandou pintar um quadro. Nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário foi quem nos deu a vitória. Né? Então, de novo, a associação do Rosário com uma arma. Tá?
associação do rosário como alguma coisa que é efetiva, né? Tinha uma pessoa, né, que me comentava, né, que se o rosário foi capaz de vencer a Batalha de Lepanto, o que ele não é capaz de vencer? E no nosso século, né, eu nasci nele, alguns de vocês não, né, mas no nosso século XX, nosso tremendo século XX, tá, nas aparições de Nossa Senhora, né, essas aparições que são consideradas como o remédio, ela mesma diz, né, que se cumprisse o que ela falasse, os problemas que viriam sobre o mundo seriam supressos, né? Essa aparição que é o remédio de todo o horror que a gente está vendo agora, né? De todo o horror político, do horror moral, de tudo mais. Nossa Senhora, ela vai se apresentar como, né? E o que ela vai dizer? Então, em todas as aparições dela, vai ser recorrente. Na primeira aparição que ela vai ter para os meninos de Fátima, ela vai dizer várias coisas e, entre outras coisas, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Na segunda aparição, o que ela vai dizer? Em junho, né? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem e que rezeis o terço todos os dias. E aí vai pedir para a Lúcia, para as crianças aprenderem a ler. Na terceira aparição, o que ela vai dizer? Quero que venham aqui dia 13 e continuem a rezar o terço todos os dias. Né? Então ela sempre, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, que é aquela de Valinhos, porque as crianças tinham sido presas, né? Quero que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre. Né, para que todos acreditem. Na quinta aparição, continue a rezar o terço, para que alcancem o fim da guerra. Em outubro também virá Nossa Senhora e Nossa Senhora das Dores. E aí ela vai dizer que vai ter um milagre e que ela vai dizer o nome dela. E finalmente, na sexta aparição, ela diz, eu sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. Então, nas 6 aparições que ela veio, Nossa Senhora que veio como um remédio para o mundo, ela pede para que se reze o terço. E por quê? Né? Por que essa importância tão grande do terço? Né? O terço, que parece a tantos uma oração repetitiva, né? Uma oração que repete sempre as mesmas coisas. Por que tudo isso? Então, primeiro, o terço ela é uma oração completa. Por que é uma oração completa? Porque ela se constitui de 2 realidades, a oração mental e a oração vocal, né? E por isso que ela se parece, né, com o que a gente tem com uma arma, tá? Justamente, né? Uma arma, o que ela faz? Como é uma arma branca, como a que tá desenhada aí na tela de vocês, uma espada, o que ela faz? Ela concentra a pressão da nossa força, tá? Então, por exemplo, se eu pegar e bater em alguém com um tapa, né? Eu vou distribuir a minha força em toda a área da minha mão. Isso vai causar algum pouco estrago, mas causa algum estrago. Se eu pego e fecho a mão e dou um soco, é a mesma força, só que eu vou machucar mais. Porque eu vou distribuir a pressão da minha força numa pequena área. Né? Aqueles orientais que dão golpe de karatê, eles dão com uma parte só da mão, porque eles põem a mesma força, só que num pedaço só. Né? A força do tapa, do soco, do golpe de karatê é a mesma. Só que por que o golpe de karatê ele causa mais estrago do que as outras? Porque tem menos área. Então, a pressão é força sobre área. Então, a pressão do último é maior. Assim também, assim que funciona uma arma branca. Uma arma branca, uma espada, uma faca, ela põe toda a minha força num único ponto, na ponta da espada. Então está toda a minha força ali, né? Então por isso que machuca, mesmo se as pessoas sejam fracas, mesmo se que seja uma criança. Tá? O Lorenzo vive pegando faca lá em casa, a gente sai correndo quando ele está com uma faca, justamente porque mesmo ele sendo um bebê,
ele pode fazer um grande, tendo força pequena, ele pode fazer um grande estrago por causa da questão da pressão. E justamente isso é o que faz o rosário. O rosário, ele nos concentra, ele nos toma a alma e o corpo. Quando a gente reza o rosário, a gente faz uma oração mental, quer dizer, a gente vai usar nossas potências, nossa vontade, nossa inteligência e o nosso corpo para uma determinada finalidade. Há uma concentração da força da alma, né? Então, por isso, primeiro, né, não só por isso, que o rosário é uma arma, né? Por isso que ele é uma oração diferente, né? Porque ele concentra o homem, tá? O rosário, ele tem os mistérios, né, que são para ser meditados, né? E existe toda a oração corporal. A gente, quando reza, né, um símbolo medieval bonito da oração eram aqueles que iam prestar juramento de vassalagem. Então, os que iam prestar juramento de vassalagem, eles punham as duas mãos juntas, né, se ajoelhavam na frente do suzerano e o suzerano punha a mão em cima das mãos deles. Esse gesto, né, de colocar as mãos juntas significava que o vassalo ele trazia para o suzerano tudo o que ele tinha e até ele mesmo, né? Então esse gesto está dizendo que ele dava a si mesmo para o suzerano. Então assim também quando a gente reza, né, coloca as mãos juntas e quando a gente procura meditar naquilo que a gente está falando, a gente se concentra, a gente coloca tudo à disposição daquela oração. Por isso que é uma oração que tem força, né? Mas o rosário não é só uma arma branca. Além de ser uma arma branca, ele também pode ser analogamente comparado com uma arma de fogo. Por que arma de fogo? A arma de fogo é diferente. A arma de fogo não depende da minha força. A arma de fogo ela tem um propulsor. Então, numa arma de fogo eu ponho um projétil, tá? Alguma coisa que vai penetrar o inimigo. E do outro lado, eu ponho um detonador e a pólvora, né? A pólvora é aquilo que vai dar força, que vai dar propulsão para aquele projétil, né? Então, o projétil e a pólvora, há uma amplificação de força. Justamente no rosário a gente tem essas duas coisas. Ensina Santo Tomás que a oração perfeita do Pai Nosso é aquela que tem tudo que a gente deve desejar, né? Então, todas as coisas que a gente deve desejar estão no Pai Nosso. Uma oração composta por Cristo. Não tem nada ali que o homem precise que não esteja no Pai Nosso. O Pai Nosso, portanto, é o nosso projétil, né? E a Ave Maria é a pólvora, é o meio de alcançar, é o que dá proporção para as nossas palavras. Porque quando a gente reza o terço, a gente pede no Pai Nosso todos os bens que a gente deve desejar, mas a gente não pede por nós mesmos, a gente pede por causa de Nossa Senhora. É pelo meio de Nossa Senhora que a gente pede todas as graças. E por isso também que a oração do Rosário é uma oração tão poderosa, né? Então, e de novo, né? Se uma faca na mão de uma criança faz um estrago, uma arma, né? É terrível, né? Uma criança com um revólver armado vai fazer um estrago, né? Muito fácil ferir alguém. E também assim o rosário. O rosário, mesmo na nossa mão de criança, na nossa mão de pecador, é alguma coisa que que é bastante poderosa, né? É a arma dos pecadores, né? Ela amplifica a nossa fraca força. Por isso que Nossa Senhora nos deixou ela como remédio. E não só isso, né? Ela também é muito adequada, gente. A gente fala da repetição do rosário, mas é extremamente adequada. Então está dito em São Lucas: pela perseverança salvarei as vossas almas. Fazer a santidade é fazer a vontade de Deus. E nós estamos na vida numa prova. A prova dos anjos foi uma prova imediata.
uma prova fora do tempo e do espaço, uma prova sem volta, né? Então, quando os anjos, Lúcifer, decidiu não servir a Deus, foi de uma vez, não está no espaço, não está no tempo, foi num instante e foi por inteiro. Quando São Miguel decidiu servir a Deus, também foi num instante, por inteiro e para sempre. A nossa prova não é assim. A prova dos homens, ela tem graus e ela é feita no tempo. Nenhum de nós na vida, até a morte, vai dar uma resposta certeira e que não volta para trás. A gente sempre vai ter graus e a gente vai sempre poder, até Nosso Senhor podia, se Nosso Senhor podia, né, melhorar, tá? No sentido, não que ele tivesse menos virtude ou tivesse alguma imperfeição, mas diz o Evangelho, para nosso espanto, né, que Nosso Senhor crescia em graça e santidade. Então, se Nosso Senhor crescia, é que todos podem crescer. A resposta do homem, ela também não é inteira, ela é em graus, né? Justamente por isso, o rosário é uma oração tão adequada para o homem, né? É uma oração que tem tanta proporcionalidade com essa prova humana, porque o rosário é uma oração que Nossa Senhora recomenda diariamente, ou o terço, ou o rosário, né? Repetida muitas vezes. Justamente, o rosário, ele é algo que nos serve como remédio da nossa inconstância, né? Então, o remédio, o que a gente faz com o remédio? A gente toma um pouco todo dia e com frequência, com a mesma frequência, para ir curando as nossas misérias. Justamente o terço é esse remédio que se toma todo dia, por isso que Nossa Senhora recomenda, e que é capaz de transformar a nossa virtude. Assim como o homem, quando ele quer ficar forte, ele faz um exercício, né? Ele faz um exercício para o corpo, mas não adianta fazer um exercício só. Não adianta pegar a série de exercícios da semana e fazer num dia, né? Ele tem que fazer exercício todos os dias e o corpo vai se fortalecendo. Da mesma maneira, na vida espiritual, o homem, para ter virtude, virtude significa força, força do espírito, ele tem que fazer esse exercício, que é o exercício espiritual. E o exercício adequadíssimo à nossa natureza é o terço. E justamente o exercício é repetitivo, ele repete sempre as mesmas coisas para forçar a alma ter virtude, para forçar a alma a crescer em virtude. Então o terço é extremamente adequado à nossa natureza. Essa repetição do terço é extremamente adequada. E também nos é adequada por conta da meditação. Porque o terço não é só uma oração vocal, mas é também, e fundamentalmente, essa parte mais importante do terço, uma oração que nos pede a meditação. Então, justamente, o terço rezado todos os dias e dividido, às vezes no dia, ou se divide o rosário, ou se divide o terço, ele dá para a gente vários minutos durante o dia de meditação, né? Porque não adianta a gente decidir um dia, não, vou ser bom, eu quero praticar todas as leis de Deus e eu quero fazer tudo direito. A gente vai se esquecendo e se encantando com as coisas do mundo. O terço justamente nos chama de volta para essa meditação, né? Deus nos fez com passos. Então os anjos eles voam maneira de dizer, né? Porque de verdade eles não têm asas, mas significa o quê? Que a inteligência deles, ela, como eles não têm espaço, ela tá onde eles pensam, né? Então pensei na casa da minha mãe, se eu não tivesse corpo, estaria na casa da minha mãe, né? O homem não, o homem faz tudo com passos. As contas do rosário, as meditações do terço são esses passos para avançar na vida espiritual. Nosso Senhor diz, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas
e gemidos. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Contritos no interior, convertei-vos a vosso Deus. Por que tudo isso? Porque Nosso Senhor frisa aqui a importância da oração mental, né? Então é bom que se reze o terço, mesmo se a pessoa reza só vocalmente, é ótimo, né? Mas o excelente, o muito bom, é a prática da meditação durante o terço. Nosso Senhor diz, lembrando a frase de Isaías, né? Então ele diz para os judeus, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, e as doutrinas que me ensinam são preceitos humanos. Então, Nosso Senhor critica duramente os fariseus aqui, dizendo, esse povo, ele me honra com os lábios. Né? Não sejamos desse número, daqueles que honram Nosso Senhor só com os lábios, que se distraem propositadamente e vão para tudo quanto é lugar com a imaginação, com o pensamento, quando estão na oração. Né? Aproveitemos o terço, aproveitemos o tempo que o terço nos dá. O terço é remédio dessa forma. Né? Vocês, jovens, que muitas vezes pegaram o terço pela solicitação dos pais de vocês, aproveitar esse tempo. Já estão ali mesmo, né? E não fugir do terço. É lógico que essa frase forte de Nosso Senhor, que chama ele de hipócritas, né? Ele está chamando de hipócritas porque, além de rezarem só com os lábios, não prestarem atenção no que estavam rezando, ainda ensinava o contrário. Tá? Não é o caso de uma pessoa distraída, absolutamente. Né? Mas notem aqui, né, que Nosso Senhor responde, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, quando a gente reza o terço, a gente deve procurar, principalmente, meditar aqueles mistérios, fazer uma composição de lugar, que seja, que a gente pare nisso, se não deve fazer mais nada, mas está meditando sobre a paixão de Nosso Senhor, não deixar Nosso Senhor sozinho, não fugir como fugiram os apóstolos e deixaram Nosso Senhor no Calvário sozinho, ficar, acompanhar Nosso Senhor, ficar com Nosso Senhor e pensar nos sofrimentos dele, ou no presépio, né? Ah, mas cansa e tudo mais. Os magos não viajaram 10 dias no sol, no cansaço, para contemplar o menino envolto em panos, na palha, e a gente não pode fazer um esforço de segurar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, né? E, sobretudo, procurar uns minutos passar com o Nosso Senhor. A gente não está ali mesmo rezando o nosso terço, não está ali mesmo rezando o nosso rosário, né? Então, o que custa ficar ali também com o pensamento? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para o terço. Ah, professora, o terço, sim, eu já rezo o terço todos os dias. Já está feita a minha devoção. Não está feita a devoção. Se Nosso Senhor podia crescer em graça e santidade, a gente também tem até o infinito para crescer. Né? E justamente essa é uma prática que agrada muito a Deus. Crescer na devoção do terço, se preocupando especialmente com a meditação. Eu estou lá mesmo, eu tenho que rezar aquelas orações, eu me dispus a isso, então eu vou fazer companhia para Nosso Senhor. Não vou fugir, que nem fugiram os apóstolos, vou procurar meditar os mistérios. Né? Isso aqui, por si só, levaria uma pessoa à santidade, como explica Santo Afonso de Ligório. Né? Então, por si só, a meditação dos mistérios da vida de Nosso Senhor, por si só a recitação do terço, já seria algo que, se fosse bem feito, seria um excelente exercício de virtude e levaria a pessoa à santidade. Eu gosto desse caso, né, do general da Síria, Naã, e o profeta Eliseu. Ele estava com lepra, e ele estava leproso, e ele tinha esperança de ser curado. Aí falaram para ele que em Jerusalém havia um profeta, que era o profeta Eliseu, e que podia o curá-lo.
Então ele foi lá com os guardas, quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não o atendeu, mandou um mensageiro na porta, sem falar com ele, e disse para ele que ele ia se curar da lepra se ele se banhasse 7 vezes em tal rio. Ele ficou revoltado, né? Ele ficou revoltado, quer dizer, eu vim aqui, tá? Que ele queria que acontecesse uma mágica, ou que ele tivesse que fazer uma coisa muito difícil. Eu vou me curar da lepra, me banhando 7 vezes nesse rio, né? O que eu vim fazer aqui? E saiu bravo, não disposto a nada e voltando. E o servo dele falou assim, olha, tudo bem que é uma coisa simples, mas vai que funciona, né? Vai que dá certo. Por que o senhor não faz? É tão fácil fazer, por que o senhor não faz? E aí ele justamente foi, se lavou e ficou curado e quis depois encher o profeta de presentes que ele não aceitou. Justamente a santidade, a gente melhorar na virtude, a gente não precisa escalar montanhas, fazer milagres, fazer coisas tremendas. A gente tem que fazer bem a nossa obrigação. E dentro das nossas obrigações está a oração. Dentro das orações está com excelência o rosário, né? O rosário é alguma coisa que é excelente para a nossa alma. É o grande remédio que Deus nos deu. É um auxílio. Ele não é de jeito nenhum um peso no nosso dia. Muito pelo contrário. Se a gente deixa o rosário, a gente se priva de um grande bem. Se a gente deixa de rezar o rosário aquele dia e deixa de ter algum afinco, alguma devoção, como eu falei para vocês, procurando minimamente meditar o que está dito, a gente perde muito, né? Perde muito. Os rosários que a gente reza na vida, né? Os terços que a gente reza na vida, são a nossa economia, a nossa poupança no céu, né? Eles são o que de melhor a gente pode fazer no dia, tá? Porque justamente como o saltério angélico, eles dão glória a Deus. No saltério, a glória que se dá para Deus é pelas criaturas, né? Então, se fala lá das ondas, das águas, da terra, que tudo dá glória a Deus. No rosário, a gente dá honra a Deus pela grande obra, né, de Deus, que é Nossa Senhora. E aqui, só para falar alguma coisa mais do rosário, dessas 2 grandes partes que a gente tem no rosário, que é o Pai Nosso e a Ave Maria, né? O Pai Nosso, como explica São Tomás, ele contém as coisas que nós devemos querer. Então, São Tomás diz que tem 3 coisas necessárias à salvação. Então, o conhecimento do que se deve crer, né? Que é o credo, o conhecimento do que se deve desejar, que é o Pai Nosso, e o conhecimento do que se deve fazer, que são os mandamentos, né? O Pai Nosso é, então, tudo aquilo que a gente deve desejar. Na oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não pedimos só tudo quanto podemos retamente desejar, mas também segundo a ordem em que devemos desejar. Quer dizer, o Pai Nosso está ordenado. Eu vou mostrar para vocês, vocês são jovens, talvez não conheçam. Então, está ordenado os desejos que a gente deve ter na nossa alma. Por isso que eu falei que ele é parte essencial do terço. É a bala, é tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, tudo aquilo que a gente deve desejar. E falados pela palavra do nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai Nosso, né? Ele é a reunião de todas as graças que a gente deve desejar. Mas Nossa Senhora rezava o Pai Nosso? Era a oração mais perfeita que tem. Ela podia não rezar o Pai Nosso com as palavras do Pai Nosso, mas certamente, ela sendo perfeita, ela desejava todas essas coisas que estão no Pai Nosso. E se ela desejava todas as coisas que estão no Pai Nosso, ela não as alcançou? Nossa Senhora alcançou todas as graças, até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que ela não alcançou todas as graças que estão pedidas no Pai Nosso? E é muito interessante isso, porque o Pai Nosso é a reunião de todas as graças que devemos desejar. E Nossa Senhora é a reunião de todas as graças. Então, o Pai Nosso, ele é
o projeto de Deus. Se tivesse um homem que tivesse todos os bens, ele deveria ser assim. Ora, Nossa Senhora não é a obra-prima de Deus, não é a realização desse projeto. Então, Nossa Senhora é a obra consumada. Nela, a gente encontra todas as petições do Pai Nosso respondidas, né? Os protestantes gostam muito do Pai Nosso e desprezam a Ave Maria. Mas o Pai Nosso tem uma relação inteira com Nossa Senhora. O Pai Nosso é o projeto. Nossa Senhora é a obra consumada. Ela é a realização do Pai Nosso, né? Então, apesar do Pai Nosso não mencionar a Ave Maria, Nosso Senhor no Pai Nosso descreve o que Ele fez em Nossa Senhora. Aquele que fez em mim grandes coisas. A madre estava falando, né, que São José era arquiteto, né, carpinteiro significava aquele que constrói casas, ser arquiteto, e que Nosso Senhor herdou isso como profissão. Nosso Senhor vai construir justamente essa catedral perfeita, essa grande obra que é Nossa Senhora. Então, rapidamente eu explico, tá? Então, o Pai Nosso, ele tem duas partes. Tem o pedido primeiro, a vocação, né? Então, se dirige a Deus, Pai Nosso que estais no céu. E aí ele tem duas partes. A primeira parte trata dos fins. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, esses são os dois primeiros pedidos. Aí tem os meios para alcançar esses fins. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como é que eu vou alcançar aqueles fins? Então, dai-me o pão nosso de cada dia, perdoai as minhas dívidas, etc, etc. E entre os fins e os meios, tem um meio que a gente deve desejar isso tudo, né? Então, as primeiras duas petições, elas são absolutas. Que Deus seja santificado e que venha para mim a salvação. Eu não tenho dúvida disso, não tem variação nisso. Isso é absoluto. No entanto, aqueles outros meios e todos os outros bens que a gente deve desejar na vida, eles podem ter ou não uma gradação, né? Podem ser bons ou não para mim. Por isso que antes de pedir isso tudo, se coloca a frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Eu vou te pedir essas coisas, mas seja feita a vossa vontade. Então, primeiro, santificado seja o vosso nome. Então, no comentário, isso aqui eu tirei do comentário de Santo Tomás ao Pai Nosso, né? Então, no primeiro, ele fala, olha que interessante, santificado seja o vosso nome, que o nome de Deus seja santificado, e não Deus, porque Deus é santo. Então, o nome, ele designa a glória extrínseca de Deus, né? O nome é pelo aquilo que alguém é conhecido. Então, isso é o nome. Então, que seja dada a glória ao nome de Deus, porque Deus mesmo já é santo em si mesmo. Então, ele faz essa distinção, né? E justamente é isso que Nossa Senhora vai fazer, né? Quando a gente chega, pensa, vou chegar em casa agora, tem que fazer tal e tal coisa, né? E de repente, a gente chega em casa e as coisas já estão feitas. Aquilo que a gente pensou em fazer já está feito. É uma alegria, uma grande felicidade. Mas vamos supor, a gente chega e aquilo está feito de maneira esplêndida. Nossa, então a gente fica muito feliz, né? Tudo aquilo que a gente tinha que fazer já está feito maravilhosamente bem. Mas vamos supor que aquilo está feito muito melhor do que a gente faria. De uma maneira assim, que tira todos os outros nossos problemas, né? Nossa, então, que bom, né? Que causa de felicidade. Pensa nisso, uma lição que vocês tenham para fazer, alguma coisa que vocês têm, nossa, tenho aquela prova, eu tenho que bem, e de repente, aquilo já está feito. É uma causa de felicidade muito grande. Ora, a nossa principal obrigação nesse mundo é dar glória a Deus. Essa é a nossa finalidade. O homem foi criado para salvar a sua alma, para conhecer e amar a Deus, para dar glória a Deus e salvar a sua alma. Isso, a santificação do nosso nome, que é a primeira petição do Pai Nosso, a principal obrigação do homem,
Nossa Senhora já fez. E fez de um jeito esplêndido. Ela fez por nós, né? Então, olha que bonito. E como diz verdadeiramente a ladainha, causa da nossa alegria. Ela é bem causa da nossa alegria. Porque ela fez o que? A minha obrigação. A obrigação de vocês. O que vocês deviam ter feito. Ela já fez de maneira esplêndida. Deus deu tudo para a gente. Né? Deu todas as coisas. Tudo que a gente tem pessoalmente. Né? Nosso corpo, nossa alma, nossos bens. E como a gente agradece isso? Isso já seria um problema. Nossa Senhora correspondeu a Deus de maneira perfeita, agradando a Deus e agradecendo por nós superabundantemente em tudo que ela podia fazer. Então, porque ela foi a grande glória de Deus, né? Então, essa primeira petição do Pai Nosso, ela responde perfeitamente. Depois, venha a nós o vosso reino, tá? O venha a nós o vosso reino, Santo Tomás explica que tem 2 sentidos. Um, que Deus reina quando está unido a Ele pela caridade. E segundo, então que a gente pede que na terra a gente haja junto com Deus. Deus reine em nossas almas. Esse é o primeiro sentido. E o segundo é um sentido mais literal, que a gente vá para o céu. São os 2 sentidos. Os 2 sentidos Nossa Senhora alcançou plenamente. Então, que a gente haja com Nosso Senhor foi tão pleno que o Verbo se encarnou nela. Então, Cristo veio na carne, né? Na carne dela. E o segundo, ela foi porta do céu. É por causa dela que a gente se salvou. É lógico, é por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela foi a porta. Ela deu o assentimento dela. Ela foi a porta do céu. Então, essas 2 petições do Pai Nosso, ela realizou muito bem, né? E as outras, né? As outras, depois da gente pedir que a nossa vontade seja feita, assim na terra como no céu, a gente vai pedir os bens, a honra, que Deus nos livre das doenças, etc. e tal, né? Como a gente vai pedir esses bens? Então, justamente, que seja feita a vontade de Deus. Santo Tomás explica, faça-se a vontade de Deus na terra, assim como se cumpre no céu. A vontade de Deus seja restabelecida no seu primeiro estado, né? Então, a vontade de Deus, muitas vezes na nossa vida, ela não é direta, ela é meândrica. Isso aqui é um meandro de um rio, né? Um meandro de um rio é uma coisa bem bonita. Então, o rio ele não desce reto, ele desce por meandros. E às vezes a gente pensa, puxa, né? A gente está indo na direção contrária, porque às vezes o rio vira para trás e parece que não está indo para frente. E justamente o meandro do rio é que fertiliza o vale. Se o rio descesse reto e fosse direto para onde ele tem que ir, ele não irrigava uma região tão grande. Da mesma forma, né? A vontade de Deus na nossa vida, ela é meândrica. Deus vai levar a gente por, às vezes, 40 anos no deserto antes de alcançar aquilo que a gente tem que alcançar, né? E em Nossa Senhora, como foi isso? Né? Nossa Senhora foi a única, tirando o Nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Nossa Senhora não teve desvio nenhum. Ela é a única que pode falar que fez as coisas na terra como são feitas no céu. Porque no céu, uma das maiores graças que a gente vai ter no céu é não ter mais pecado, nem venial, nem mortal. Então a gente vai agir sempre bem, sempre buscando as melhores coisas. Nossa Senhora fez isso já em vida. Ela nunca pecou, ela nunca se desviou daquilo que ela dizia. Então, que a vontade de Deus foi feita na terra, que era Nossa Senhora, de maneira perfeita, como foi feita no céu, né? Por isso que ela vai ser a grande formadora dos santos. Depois, Santo Tomás diz que a gente pede o pão nosso de cada dia. Ele diz, a gente não pede um manjar fino, mas o pão que sustenta todos. A gente não pede riqueza, a gente pede o pão. A gente não pede também o pão do mês, o pão do ano, o pão de estoque, né?
A gente pede o pão de cada dia, justamente por causa da pobreza, né? E por causa da confiança em Deus, tá? Ele explica isso, né? Há duas classes de pão, tá? E ele comenta, né? Quer dizer, 3 classes: o pão físico, o pão da palavra de Deus e o pão sacramental. Justamente Nossa Senhora conquistou o pão que veio do céu. O Senhor vai dizer: eu sou um pão vivo que desceu do céu. E ela vai, por causa dela, nós temos a Eucaristia. Né? Então, esse pedido de Nossa Senhora, que viesse o pão nosso de cada dia, ela vai conseguir conquistar, não só para ela, mas principalmente para nós. E é interessante isso. O Santo Tomás, ele fala que o Pai Nosso está todo no plural. Né? A gente não pede, me dá o meu pão de cada dia, né? Perdoai a minha dívida, né? É sempre o nosso. Por quê? Por causa da caridade que a gente tem com os outros. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, quando a gente reza o terço, automaticamente a gente está rezando por todos já. E Nossa Senhora não pediu só para ela, pediu especialmente pelas almas que precisavam da salvação, né? Então, ela vai conquistar por todos. Depois, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha, São Tomás diz, no nosso perdão está o nosso perdão. Então, a gente vai ser perdoado o quanto a gente perdoar. Se a gente perdoar pouco, pouco nos vai ser perdoado. Né? Mas isso para Nossa Senhora. O que ela cometeu de pecado? Qual foi o pecado dela? Como, né? Ela pode ser perdoada. Então, Nossa Senhora pode ser perdoada porque ela foi perdoada antes de todas as coisas. A maioria de nós foi perdoado do pecado original no batismo, né? E depois, em muitas confissões dos diversos pecados que cometeu. Nossa Senhora foi perdoada antes de tudo isso. São João Batista foi perdoado no ventre da mãe. Nossa Senhora foi perdoada antes de ser concebida. Ela foi concebida sem pecado. Ora, pelo perdão que ela recebeu, então ela foi a mais perdoada de todos os homens. Se a gente é perdoado por Deus, o quanto a gente perdoa, se Nossa Senhora foi perdoada antes de tudo e foi a mais perdoada dos homens, é porque é ela que mais perdoou tudo, né? Todas as coisas. Por isso que é chamada a Mãe da Misericórdia. E é interessante, porque justamente onde é que podiam atingir ela? Podiam roubar os bens? Isso ia ser para ela uma ofensa? Não, porque ela não ligava para os bens. Podiam tirar algum prazer? Não. Podiam fazer algum desprezo? Nossa Senhora quase que não podia ser atingida. Né? O único lugar onde podiam atingir ela é atingindo o filho dela. E é aí que ela vai ser atingida. E por isso que a paixão dela é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estava morta para as riquezas, morta para os amores. E por isso que era difícil atingi-la. Mas atingiram ela na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela perdoou, não só perdoou, como desejava a paixão pela conversão dos pecadores. Então, por isso que o perdão dela foi imenso, né? Nossa Senhora é comparada com a aurora, né? Ela é a aurora. E é interessante, porque ela já nasceu sem o pecado original. Toda a história da salvação ia se desenrolar, mas ela já estava sem o pecado original. E Nossa Senhora, a humanidade já nasceu redimida. Ela é vitória anunciada, né? Ia se desenrolar ainda a paixão, a redenção, mas nela, ela já nasceu sem o pecado original, né? Não nos deixeis cair em tentação. Aqui temos um problema em relação a Nossa Senhora. Por quê? Aqui o que Santo Tomás ensina é que a gente não pede que não tenhamos tentação, tá? A gente pede não nos deixeis cair, mas não que não tenhamos tentação. Por quê? Porque a tentação é própria da vida, né? A tentação expõe a virtude do homem a uma prova, para que ele possa fazer bem e para que ele seja excelente, superando as tentações, né? Santo Agostinho, nossa maturidade se forja nas tentações. Ninguém pode conhecer a si mesmo se não se vence.
nem vencer se não luta, nem lutar se lhe faltam inimigos. Então está falando da importância das tentações. Por isso que a gente pede no Pai Nosso para ser livrado das tentações. Mas e Nossa Senhora? Nossa Senhora teve tentações, né? Nossa Senhora absolutamente não teve tentações do demônio. O demônio tentou a Cristo, mas a Nossa Senhora nem chegou perto, nunca chegou perto. Mas então ela não teve tentações? A rainha dos santos, a mais santa de todas, se a tentação é o que causa a fortaleza, é o que faz a pessoa se santificar, Nossa Senhora não vai ter uma tentação, né? Então é óbvio que ela não teve tentações do demônio, mas há dois tipos de tentação. Então no Antigo Testamento tem um exemplo das duas. Jó foi tentado pelo demônio, conhece a história de Jó, né? Então o demônio tentou ele diversas vezes, mas há um outro grande homem tentado com uma tentação bem maior que a de Jó, que é Abraão, que foi provado. Quando a tentação vem de Deus, a gente chama de prova, provado por Deus, né? Então, e é justamente essa tentação, essa prova que Nossa Senhora passou, né? Então, Abraão, ele tinha um só filho, né? Ele já era velho, não podia não tinha tido filho nenhum, e esperava, isso era muito importante para os judeus, por toda a questão do Messias que eles esperavam. E aí, Deus anunciou que ele ia ter um filho, né? E ele tinha só esse filho. E depois que ele teve, que gostava enormemente dele, nasceu na velhice dele, Deus diz para ele, né? Agora você vai para o monte e sacrifica o seu filho, né? Faz um sacrifício, leva, em vez de você matar a vítima, você leva o seu filho e sacrifica, né? Você leva Isaac e sacrifica. Então, imagine que coisa tremenda, né? Se uma pessoa, é lógico que também não tem proporção, mas que tivesse vários filhos, já seria uma coisa tremenda. Ainda era o único filho, era o filho da velhice. E ele não titubeou, né? Deus deu, Deus está me pedindo, eu vou fazer. Ele não disse mais, ele não discutiu, ele levantou e foi. Ele foi até o fim do que ele podia fazer. Quando ele ia enfiar a faca no menino, veio um anjo e segurou a mão. Mas aí ele provou que se não tivesse o anjo, a faca tinha descido, ele tinha consumado o sacrifício, sem se queixar, com confiança em Deus. E Deus ficou tão feliz com ele que disse, multiplicarei a tua prosperidade. Olha, conta se pode as estrelas do céu. Esse vai ser o número dos teus filhos. Conta se pode a areia do mar. Esse vai ser o número dos teus filhos, né? Aqueles que vão vir de ti possuirão o céu, né? A sua posteridade possuirá a porta dos teus inimigos. Então, fez promessas tremendas para ele, né? Por quê? Porque ele fez esse sacrifício sem se voltar atrás. E Nossa Senhora, não é a mesma coisa, né? Ela também, ela não era velha, ela era menina, mas ela representa a última etapa do Antigo Testamento. E por isso, ela estava a tempo, né? Ela representa aqueles todos que há tempo desejavam o Messias. Quanto tempo desejavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Quanto esse menino era desejado? E ela, que desde pequena tinha uso da razão e sabia perfeitamente que era isso que Deus que o mundo precisava e que ela desejava enormemente isso, quanto que ela não desejava isso, né? Quanto que ela não desejava. E então Deus vai ter a anunciação e Deus, para aquela que era estéril, que se fez estéril, vai dar nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Deus deu aquele menino para ela, o que acontece? Deus pede de novo, né? Que seja sacrificado. Da mesma maneira, a apresentação que ela tem, a apresentação do templo de Nossa Senhora, ela sabia perfeitamente, era isso,
que todas as mulheres judias tinham que, depois dos 40 dias lá da purificação, levar a criança e apresentar no templo. Então, a apresentação no templo significava dar aquela criança para Deus, para que Deus fizesse o que quisesse dela, né? E quando ela vai fazer isso, São Simeão, né, que vai ver nosso Senhor Jesus Cristo, menino, tirado dos braços dela, e vai dizer, né, que agora ele já podia morrer, porque ele tinha visto o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora eu posso morrer em paz. Mas ele vai profetizar, uma espada de dor transpassará o seu coração. E ela sabia que ela estava oferecendo ele para ser morto. Como o padre oferece nosso Senhor Jesus Cristo em sacrifício, Nossa Senhora vai ser a primeira sacrificadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai oferecer ele por nós, né? Ele que ela amava tanto, que queria tanto, por todos nós, né? E dessa vez não vai ter anjo para segurar a mão, né? A espada vai ser cravada, quer dizer, os cravos vão ser cravados na mão de Cristo, Cristo vai ser oferecido, né? Nossa Senhora queria, sabia da necessidade do sacrifício. Então, ela vai ser provada do mesmo jeito que Isaac, só que ela tinha um amor muito maior a nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai, calada, oferecer o sacrifício. Por isso que para ela também vão ser aplicadas as mesmas, Deus vai fazer as mesmas promessas que Abraão. Multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar, né? E não é isso, né? A igreja, os filhos de Nossa Senhora e tantos filhos, olhe tantos filhos daquela que se dizia estéril, né? A poesia do Claudel, ele fala justamente. Então, por quê? Porque ela fez o sacrifício. Então, Deus deu para ela uma posteridade inteira, né? E todas as gerações, essa profecia também era feita para Abraão, todas as gerações te chamarão de bem-aventurado, né? Todas as gerações chamarão de bem-aventurada. Então, Nossa Senhora também venceu a tentação dela, a grande tentação que, na verdade, era a prova de Deus. E, por último, livrai-nos do mal, né? O mal são os pecados, as enfermidades, as aflições, porque Deus quer para a gente todo o bem, né? Todas as coisas, assim como o demônio quer para nós todo o mal, Deus quer para a gente todo o bem. E Nossa Senhora foi aquela que foi grandemente livrada do mal, né? Aquela que ficou livre de todo o pecado, que foi concebida sem pecado e que nunca, jamais sequer cometeu nenhum pecado venial, né? E nos livrou do demônio. Quando a gente fala livrai-nos do mal, São Tomás ensina que a gente também está falando livrai-nos da ação do demônio. Foi ela que fez isso, né? Que rompeu a nossa escravidão com o demônio por causa do pecado original e nos libertou, tá bom? Alguma pergunta? Não? Tá bom, então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Pai, do Filho e do Espírito Santo.